A Jorge Jesus está a desesperar por um avançado centro para o Benfica 2020-2021. Hoje vamos analisar os possíveis reforços para o ataque encarnado. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe encarnada. É algo que parece garantido, o Benfica está à procura de um avançado goleador. Num plantel que neste momento conta com Carlos Vinícius, Seferovic e por enquanto Diego Sousa, Jorge Jesus vê essa posição como uma das prioridades para reforçar no Benfica 2020-2021. E entende-se o porquê, é necessário mais poder de fogo. Numa altura em que a novela Cavani parece ter terminado, o Benfica precisa se virar para outros jogadores, a pré-eliminatória está cada vez mais perto e é preciso contar com o plantel na máxima força, mas afinal quem é que podem ser estes avançados? Antes disso vou fazer aqui uma pequena atualização sobre Cavani, porque é um tema que naturalmente é um dos mais discutidos na caixa de comentários. Em França asseguram que o Benfica terá voltado a conversar com Cavani com vista à contratação do avançado uruguaio. O portal francês Le Sport escreve que as duas partes continuam à procura de um acordo no que o salário diz respeito. No entanto, o Benfica, através de Rui Costa, administrador da SAD, já tinha explicado que o clube tinha ido até onde podia. Cavani vai resistindo até porque é um jogador com mercado, deixou o Paris Saint-Germain a custo zero no final de junho, clube onde esteve nas últimas 7 temporadas. Hoje o jogador partilhou mesmo no Instagram uma história onde mostrou que estava a aproveitar um tempo com a sua companheira e parece não estar assim muito preocupado com o seu futuro. Malta, só ver aqui algum desenvolvimento a esta novela que durou mais de um mês, voltamos a falar sobre Cavani, caso contrário, parece-me que mais vale fecharmos este capítulo por aqui e focarmos em outros alvos e outros assuntos. Passemos agora para possíveis interessados. Curiosamente, o nome que tem sido falado constantemente é de outro uruguaio, o Darwin Núñez. Jorge Jesus parece ser fã do jovem jogador do Almeria e quer contar com ele no Benfica. No entanto, isso deve obrigar a um elevado investimento. A solução em cima da mesa passa por minimizar o valor necessário para garantir o contributo do jovem internacional uruguaio é a aquisição de apenas parte substancial do passo atleta, cenário que o Almeria até estava receptivo, pois está ciente da potencial valorização do avançado caso ingresse na luz. Com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, Darwin Núñez tem suscitado forte cobiça nos principais campeonatos da Europa, tendo nos últimos dias Wolfsburg e Leipzig apresentado mesmo propostas pelo avançado. Ainda assim, de acordo com a imprensa nacional, o Clube da Luz parece recolher a preferência do jovem Darwin Núñez. Mas ainda assim o Benfica teria sempre de avançar com uma proposta bastante elevada para conseguir fechar a contratação do jogador que marcou 16 golos em 32 jogos na segunda Liga Espanhola. O jovem uruguaio que terminou a temporada há uma semana está agora de férias. Ironicamente, o ponta de lança também está em Ibiza, ilha onde está também Cavani, desfrutando de alguns momentos de férias enquanto espera também por novidades em relação ao seu futuro. Mas o Uruguai está longe de ser o único avançado apontado ao Benfica nos últimos dias. Aliás, a lista começa a aumentar a cada dia que passa. O clube encarnado já procura alternativas para o ataque e a imprensa espanhola está a avançar o nome de Diego Costa do Atlético Madrid, que pode interessar à estrutura encarnada. O Atlético Madrid estará disponível para negociar a saída de Diego Costa, de 31 anos. A equipa é essa que tem uma excelente relação com o Benfica e o empresário do experiente avançado é Jorge Mendes, que faz diversos negócios entre os dois clubes, o que pode permitir que a transferência possa avançar. O internacional espanhol, desde que regressou a Madrid, tem estado algo afastado dos golos. Em 3 anos, nesta segunda passagem pelo Atlético Madrid, conta apenas com 17 golos em 77 partidas oficiais. Olhando friamente para estes números, não são nada convincentes nem animadores. O jogador, que já teve passagens por Portugal, onde representou o Penafiel e o Sporting de Braga, apesar de ser um nome de peso a nível mundial, ainda assim coloca algumas dúvidas devido aos seus desempenhos nas últimas temporadas. Ele, que tem tido ao longo dos anos alguns problemas físicos e é também um jogador demasiado temperamental, não creio que fosse a melhor opção para o Benfica. Outro nome que tem sido apontado é Michy Batshuayi, ponta de lança internacional belga de 26 anos, jogador do Chelsea, ao serviço do qual fez 6 golos em 24 encontros na presente época. Ao que parece, o jogador foi proposto ao Benfica numa altura em que os encarnados procuram rapidamente alternativas para o ataque. O jogador belga até já esteve na mira dos encarnados em 2013, quando ele vestia a camisola do Standard Liège e nessa altura acabou por tomar a decisão de mudar-se para Marselha. Agora, apesar de estar ligado ao Chelsea, onde tem mais um ano de contrato, não atravessa o melhor período da sua carreira, estando numa lista de jogadores que não deve continuar no clube londrino. Neste momento, o jogador tem sido ligado a algumas equipas, como o Leeds e a Atalanta. Fala-se que a sua saída deve envolver valores próximos dos 20 milhões de euros. Desde que o avançado belga chegou ao Chelsea, em 2016, o jogador nunca conseguiu se impor em Londres,
nem conseguiu ter números impressionantes nos empréstimos ao Dortmund, Valência e Crystal Palace. Neste momento a sua aposta parece ser um verdadeiro tiro no escuro. Outro jogador que também já foi seguido no passado e volta a ser apontado às águias é Mariano Diaz, avançado do Real Madrid, que tem 27 anos e apesar de ter nascido em Espanha é internacional dominicano. Este avançado já foi várias vezes apontado à luz e volta a ser uma hipótese. Mariano Diaz é a carta fora de baralho dos merengues, onde na temporada passada fez apenas 7 jogos e marcou um golo. O conjunto espanhol estaria aberto a um empréstimo nesta temporada, algo que pode ter aguçado o interesse da estrutura encarnada. Mas se é certo que Luís Filipe Vieira e a equipa técnica do Benfica apreciam as qualidades deste jogador, a verdade é que o ordenado elevado pode ser uma situação complexa de resolver. A verdade é que tem havido vários rumores de mercado sobre avançados. Mário Mandzukic, Alexander Sorloth, Slimani e Nikola Kalinic também já foram alguns dos avançados apontados ao longo das últimas semanas, mas todos eles parece que não passam de rumores de mercado. A verdade é que vários avançados têm sido colocados na lista de dispensas um pouco por todos os clubes da Europa. Gonçalo Higuaín da Juventus ou Luís Suárez do Barcelona são os nomes mais falados. Mas malta, obviamente que são nomes impossíveis de ingressar no Benfica. São demasiado caros, com ordenados proibitivos e sem qualquer tipo de desejo de ingressar no futebol português. Vamos ver se nos próximos dias vão surgir novos nomes apontados para a equipa das Águias. O certo é que já começa a faltar tempo para ter um reforço para o ataque para estar pronto para o importante encontro europeu. Se é certo que Carlos Vinícius pode dar conta do recado, o certo é que continua a faltar alternativas. Seferovic na temporada passada ficou muito aquém daquilo que conseguiu na época da Reconquista, quanto a Diego Sousa nem conta para o Totoloto. Aquilo que ele fez nos primeiros 6 meses de empréstimo demonstra que não pode ser um jogador que o Benfica possa contar. Há sempre a possibilidade da inclusão de Gonçalo Ramos no plantel principal, mas a verdade é que é necessário encontrar um jogador para reforçar esta posição. Era importante ser um jogador de provas dadas e com experiência e obviamente com muito golo. Veremos se é possível encontrar nos próximos dias alguém com esse perfil. Amigo, se ainda não o fizeste, não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal. Não te esqueças também de deixar a tua opinião na caixa de comentários. Há algum destes rumores que seria interessante para o Benfica ou nem por isso? E já agora, qual é que era o teu avançado ideal para os encarnados desta temporada? Adorava saber a tua opinião, portanto não te esqueças de deixar na caixa de comentários. Depois de um dia de folga, a equipa do Benfica regressou hoje ao trabalho para continuar a preparação e também ultimar o jogo de treino com o Belenenses Chá da manhã. No Benfica campos mais um treino de muita intensidade com Jorge Jesus aos comandos. O jogo com o Belenenses Chá será o terceiro teste pré-época das Águias, depois das vitórias diante de um conjunto entre a equipa B e o Sub-23 do Benfica por 4-0 e do Estoril por 4-1. No dia seguinte, quarta-feira, o adversário vai ser o Farense, que esta temporada subiu à Primeira Liga. A 2 de setembro vai haver também novo ensaio com o Sporting Braga, mas antes e depois do particular com os arsenalistas, os encarnados ainda farão mais jogos, sendo que pelo menos um deles vai ser com uma equipa espanhola. O primeiro desafio oficial, a terceira pré-eliminatória da Champions, será a 15 ou 16 de setembro. Fernando Santos divulgou esta segunda-feira a lista de convocados para os 2 primeiros jogos de Portugal na fase de grupos da Liga das Nações. Em jogos do grupo 3, Portugal começa a defender o título desta competição no dia 5 de setembro, frente à Croácia, no Estádio do Dragão no Porto, e 3 dias depois desloca-se a Solna, nos arredores de Estocolmo, para defrontar a Suécia. Nesta lista há apenas um jogador do Benfica escolhido por Fernando Santos, o defesa central Ruben Dias, provavelmente será o titular na equipa das esquinas. Nesta convocatória destaque também para as presenças de Rui Silva e Trincão, 2 triantes absolutos entre os 25 eleitos pelo selecionador nacional. Por sua vez, o selecionador nacional do Sub-21 Rui Jorge convocou 23 jogadores para os 2 próximos jogos de Portugal, a contar para a qualificação para o Campeonato da Europa da categoria. Portugal vai enfrentar o Chipre dia 4 de setembro em Larnaca às 17 horas em Portugal Continental e defrontar também a Bielorrússia no dia 8 na Cidade do Futebol às 17h30. Rui Jorge chamou 6 jogadores do Benfica, os laterais Pedro Pereira e Tomás Tavares, o meio Florentino Luís e o extremo Jota e o estreante Mário Embaló, que foram escolhidos para a equipa jovem de Portugal. Jetson Fernandes, emprestado pelo Benfica ao Tottenham, também está nesta convocatória. Mais um interessado para um jogador que seguramente vai ser esta época. Ronder Cádiz vai continuar a não ser a opção para o Benfica. O avançado na época passada foi comprado pelas Águias ao Vitória de Setúbal, pode prosseguir a sua carreira nos Estados Unidos. Depois de ter cumprido uma época de empréstimo ao Dijon em França, o internacional venezuelano pode reforçar o Nashville da zona este da Major League Soccer. No entanto, esta não é a única equipa interessada. Há vários conjuntos que já foram apontados como destino de Cádiz.
os belgas do Moscou e do Clube do Rouge, os israelitas do Maccabi Haifa e os cipriotas do Apoel. Sem qualquer minuto oficial cumprido ao serviço dos encarnados, Cádiz tem vínculo com o Benfica por mais 4 anos, até junho de 2024. A trabalhar há cerca de 2 semanas, a equipa de handball do Sport Lisboa e Benfica já prepara a partida da primeira mão da pré-eliminatória da Taça HF diante do Fivers. Belon Moreira foi a voz do grupo em processo de assimilação das novas ideias do novo treinador. Tem sido dias de treino intenso, mas também de adaptação. Temos bastantes reforços para além do treinador. Temos feito grandes esforços no sentido de ajudá-los a ambientarem-se ao clube e ao país. Estamos a fazer também um grande esforço para assimilar as ideias do treinador, são completamente novas, um estilo muito próprio, em que acreditamos muito e que o treinador nos está a fazer acreditar. Temos trabalhado muito, inclusive em casa, e penso que isso tudo vai dar frutos no final, salientou Belon Moreira em declarações à BTV. Apesar do pouco tempo que a formação encarnada ainda leva de trabalho, o primeiro jogo a doer aproxima-se a passos largos, com a recepção aos austríacos do Fivers, no jogo da primeira mão da primeira ronda de qualificação da Taça HF. Ainda temos poucas informações do adversário, mas vamos sobretudo tentar focar-nos a nós, assimilar bem as ideias, consolidar o modelo de jogo, ir para a eliminatória, fazer uma boa partida e passo a passo começar a solidificar o modelo de jogo que vamos acreditar até ao fim da temporada para conquistarmos os títulos que pretendemos e enaltecer o lateral direito, que é um dos elementos mais antigos da renovada equipa de handball. O internacional português está na luz desde 2015. A pré-época da equipa feminina de voleibol do Benfica já arrancou com um objetivo muito claro para 2020-2021. O treinador Nuno Brites prometeu tentar construir uma equipa lutadora e ganhadora para subir à primeira divisão. Nos próximos dias o Benfica vai estar num grupo P, onde vai enfrentar o Praense e o Vitória de Guimarães para tentar subir a divisão. Tem corrido bastante bem, começámos um pouco tarde, mas quase todo o plantel tem conseguido fazer treinos bidiários e realmente tem tido um volume de treinos muito bom para este início da época, explicou o técnico encarnado em declarações à BTV. Por enquanto ainda é incerta a presença de adeptos nos pavilhões, mas o treinador faz questão de nos deixar uma palavra. Apesar de não poderem estar presentes, provavelmente vão estar a assistir na televisão e vão dar o apoio através das redes sociais. O que nós podemos prometer é tentar construir uma equipa lutadora, ganhadora e que dignifique o nosso emblema, rematou Nuno Brites. Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários #homingol. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Então amigos, gostaste deste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixa um gosto e partilha este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saber sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!